Estamos aqui na rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, conversando com o Jami, ele que foi campeão brasileiro com o Botafogo, titular da equipe de 95, grandes nomes. Ele era um dos pilares da defesa botafoguense e também continuou na equipe, teve outras oportunidades no futebol, também conversando aqui na rádio Seu Esporte. Jami, queria agradecer a sua participação. Para começar, né, queria que você falasse, né, o que você lembra daquela época, o que aquela equipe do Botafogo tinha de diferente para ter conseguido chegar tão longe? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar participando com vocês aí. É uma satisfação muito grande. Bem, o Botafogo, naquela época, teve grandes episódios, né? Que jogadores que começaram a chegar naquele ano, jogadores que desacreditados, que não eram conhecidos. Principalmente o clube não tinha muitas condições naquela época de dar condições de trabalho mesmo, né? A gente não tinha às vezes campo para treinar, salários atrasados, time desacreditado, e foi se formando aos poucos, né? Então, eu acho que a chegada do Paulo Autuori, também desacreditado, e fez com que aquele time começasse a tomar forma e começasse a acreditar que cada vez mais pudesse chegar ou ter um objetivo a alcançar. Agora, é interessante isso, você falou muito a questão de estar desacreditado. Me lembra um pouco, né, mal comparando com a história do Botafogo de hoje em dia, porque o Botafogo teve dificuldades no início, o Botafogo foi vice-campeão estadual, muita gente, inclusive comentaristas dando o Botafogo como rebaixado, de repente o time passa a ser candidato a uma Libertadores da América. O que essa geração de hoje, Jami, tem de fazer para se espelhar em vocês, de repente conseguir a mesma coisa, uma surpresa, quem sabe até uma vaga direta para a Libertadores? Eu acredito que o Botafogo sempre veio com essa estigma de dificuldades, né? Veio do ano passado da Série B, né? Começou o ano desacreditado mesmo, muita gente falando que o Botafogo iria cair novamente, mas ele vem numa ascensão muito boa. Eu acho que tem que ter uma postura de campeão, de vencedor, né? Não deixar que esse estigma de o time está fraco, o time está sem muitas estrelas. Quem está vestindo a camisa do Botafogo deve sempre querer vencer, sempre querer procurar mostrar o valor que tem a camisa do clube, né? Então eu acho que isso é o mais importante. Quando você veste, seja ou do Botafogo, qualquer outra instituição que você define, você tem que acreditar, né? Se você vir com pensamento de vencedor, porque isso acaba espalhando, e a diretoria também acreditar, né? A diretoria tá com o time e o treinador também. Eu acho que isso faz o crescimento num grande clube. Agora, Jamir, ex-Botafogo de 1995, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Você citou o treinador Jair Ventura, né? Inclusive, estava vendo em um grupo de resenha sobre o Alvinegro que o pessoal estava acreditando a ele essa mentalidade de não querer perder nenhum lance, quanto mais a partida, e que isso estaria influenciando no elenco. Até que ponto isso pode ser verdade numa equipe? E o que você acha desse Botafogo de Jair Ventura, não mais de Ricardo Gomes, né, que pode ter sido até a pior aposta da vida dele, ter ido para o São Paulo e não ter ido dado certo lá? Eu acho que tem uma grande influência o treinador, sem dúvida. Eu tive experiência em clubes que treinadores chegaram e realmente mudaram a capacidade dos seus jogadores, conseguiram tirar dos seus jogadores o algo a mais, né? Eu acho que o treinador atual do Botafogo tem isso. Acho que trouxe juventude pro clube e, consequentemente, os jogadores conseguiram assimilar muito rápido, né? Acompanhar a mentalidade dele. Eu acho que consegue não ser só treinador, mas também a parte psicológica dos jogadores, saber que aquele jogador pode dar algo a mais, pode dar 10% de velocidade, 10% nas jogadas de dribles,
sabe? Eu acho que a confiança faz e ajuda, né, o treinador a formar uma equipe bacana. Então, acho que ele está de parabéns, está fazendo um bom trabalho e com certeza tem muitas condições aí agora de chegar numa classificação para a Libertadores, que é o que todo mundo espera. Agora, muito se fala, né, ô Jamir, nessa questão do G6, né? G6 classificação para Libertadores, como você citou agora há pouco. Mas, ao mesmo tempo, a galera que ficar ali no quarto, quinto, sexto lugar vai para a pré-Libertadores, que esse ano só passam 25% dos times. Ou seja, tá mais difícil passar da pré-Libertadores. Mas eu penso assim, que uma classificação, mesmo que uma pré-Libertadores, já traz investimento. Como é que você enxerga essa situação, né? Principalmente da questão do G6, já que parece que deu um gás a mais o campeonato. Como é que você vê isso e como é que você vê o Botafogo posicionado nessa briga? Realmente isso é um charme a mais para o campeonato, né? Lógico que todo mundo quer ser campeão, o clube que você está defendendo, mas como o Botafogo vem numa crescente muito, muito boa, a motivação é muito melhor, né? Além de os jogadores quererem poder participar de uma pré-Libertadores, acho que a valorização do clube também, a valorização dos jogadores se torna muito importante nesse momento. Então, eu acho que como uma equipe que não tinha muitos objetivos, passa a ter objetivos que alcançável, então aí muda tudo, né? Os torcedores passam a acreditar e passam a estar mais com o clube e sem contar que o Botafogo está merecendo, né? Tem feito bons jogos, às vezes oscila algumas partidas, mas a gente vê que tem um bom trabalho aí para poder chegar no objetivo agora que acaba sendo traçado com esse G6. Agora, Jamir, ex-Botafogo, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Até que ponto a Arena Botafogo pode influenciar nessa luta, ô Jamir? Olha, eu acredito que vale muito a pena, né? Porque a gente tinha lá, na época de 95, o Caio Martins, e a gente jogava lá, era aquele caldeirão, eu acho que influenciava a torcida, a gente se empolgava de jogar lá dentro. E com certeza o Botafogo tendo um lugar para jogar, tendo seu estádio, porque muitos clubes aqui do Rio de Janeiro não tem praticamente estádios, né? Porque a gente é lamentável ver isso, clubes grandes que não tem onde jogar. E o Botafogo tem, e isso também para os torcedores é bacana. Então eu acho que o estádio, você saber que você tem a tua torcida lá, vibrando contigo, apoiando, já é um meio caminho aí para continuar nessa batalha. Jamir, agora eu queria te perguntar o seguinte, né? Sobre algumas peças do elenco do Botafogo, queria fazer apenas mais 3 perguntinhas pra gente finalizar. Primeiro, o goleiro Sidão que assumiu o lugar do Jefferson e hoje tá difícil tirar ele da meta do Botafogo porque ele tá fazendo partidas memoráveis, pegando pênalti, sendo o líder em campo, e isso num elenco que quer chegar é importante. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem um Camilo no meio de campo, que é um jogador que chama a responsabilidade em campo e, ao mesmo tempo, algumas figuras que ninguém esperava aparecendo, como o próprio Diogo Barbosa, o Neilton, que demorou, mas quando engrenou tem feito boas partidas, o Sassá, que está fazendo gols. Queria que você falasse um pouco dessas peças do elenco do Botafogo, né? A gente está enumerando alguns jogadores que, para muitos, não faria diferença nenhuma e está fazendo diferença. Bem, eu acho que são jogadores que a equipe precisa ter uma espinha dorsal, né? Um bom goleiro, tem o jogador, o Carly, né? Que está fazendo uma boa campanha aí também. O Camilo está desequilibrando muitas vezes, então, e Neilton também, né? Que a gente já sabe que faz muitos gols, decide as partidas. E juntamente com os outros jogadores, né, que jogam junto para essas peças poderem se destacar e, consequentemente, as vitórias destacam a equipe toda, né. Também tem o goleiro Jefferson que está para voltar, né, mas o Sidão está numa fase muito boa aí, então isso que é bom para um time que acaba dificultando a escalação para um treinador, né, ter peças que têm alto nível na competição. Então, uma espinha dorsal desses jogadores
fazem um alicerce bacana aí para o clube continuar com as vitórias, continuar com o equilíbrio na competição. Jamir, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ex-Botafogo de 95 e 96, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater um papo contigo, relembrar um pouco de 95, também falar um pouco do Botafogo atual. Para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, Jamir, olhando a sua ficha aqui, você teve a oportunidade, depois do Botafogo, jogar no Flamengo, jogar no Vasco da Gama, também, que são rivais do time do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. E tivemos recentemente justamente casos dessa troca, né? Talvez até um pouco mais abrupta, como foi o caso do William Arão, que trocou de um direto para o outro. Como é que você vê essa situação? Talvez um pouco mais de sensibilidade para tratar o caso deveria ter acontecido. Como é que você enxerga esse jogador? E a questão de troca para rival é sempre bastante complicado, né? É algo que tem que se estudar muito para se fazer, né, Jamir? Com certeza. A minha situação, quando eu encerrei o meu contrato com o Botafogo, eu fui direto pro Benfica, fiquei 2 anos, e aí depois eu voltei pro Flamengo. Então teve um espaço de tempo, né, para essa transição. Então não teve muita esse tumulto que teve com o Arão, e principalmente nesse aspecto de contratual, né? Mas inclusive eu joguei contra o Botafogo algumas vezes, ou pelo Vasco ou pelo Flamengo, foi aplaudido pelos torcedores, que foi muito bacana isso, porque me marcou bastante na época, você jogar contra a tua equipe, mas saber que tu conseguiu deixar torcedores agradecidos com o título. Mas realmente essa parte contratual é muito complicada, e principalmente sair de um clube ir para um clube rival, né? Então, mas eu acho que o Arão fez a sua escolha, né? É difícil julgar, é difícil falar, porque deve ter junto aí empresários envolvidos, então, mas essa parte é complicada. Mas a gente acaba, né, sempre torcendo pelo Botafogo, pelo que o Botafogo seja sempre feliz, que consiga sempre bons contratos, bons patrocinadores para o clube realmente trazer melhores jogadores para as próximas épocas. Tá certo, Jamir. Obrigado pela participação aqui na Rádio Seu Esporte. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade aí. Saudações alvinegras e que o Botafogo continue firme e forte, que a gente possa ir um pouco mais longe nesse campeonato brasileiro aí.